Olá, boa tarde a este direto. Espero que estejam todos bem. Obrigada a quem está aqui no direto, ou quem vai entrar, entretanto, aqui no direto, através do Instagram ou através aqui do Facebook. Pois é, hoje é um dia que está muita gente a passear, é quase como se fosse um domingo, portanto, acho que não há desculpa para assistir aqui ao direto. Hoje temos uma convidada igualmente especial, eu tento sempre trazer aqui pessoas espetaculares para vocês e também para mim, para eu aprender sempre alguma coisa. Há que aproveitar sempre os diretos e aproveitar o conhecimento que outras pessoas têm em determinadas áreas que podem ser sempre uma mais-valia e completar também e preencher a nossa vida. Pois é, ela é uma mulher muito determinada. Eu não privei ainda assim com a Cláudia, como uma pessoa priva com os amigos, mas já deu para perceber que a Cláudia é uma pessoa muito exigente com ela mesma. Muito determinada, uma pessoa muito focada e quando mete uma coisa na cabeça dá uma sensação que ela arregaça as mangas e vai à luta e é mesmo esse o espírito de desafio que todos nós devemos ter um bocadinho. Vou ver se a Cláudia também me empresta aqui um bocadinho a garra que ela tem para pôr as mãos na massa, ainda com mais determinação. Pois é, ela é uma pessoa ligada, não sei se vocês conseguiram dar uma vista de olhos naquilo que eu escrevi sobre a nossa convidada de hoje, mas a Cláudia teve bastantes anos na área da banca, penso que cerca de 13 anos, portanto é uma pessoa com imenso conhecimento nesta área, vai nos dar aqui umas dicasinhas que são sempre bem-vindas, mas ela também, com os conhecimentos que tem, vai nos tentar abrir assim um bocadinho a visão e os horizontes de alguns desafios que nós também podemos ter no nosso dia-a-dia e até com as nossas contas. Pois é, nós às vezes andamos sempre ali um bocadinho às turras, que o ordenado não estica, e haverá, às vezes, determinadas estratégias que são fundamentais para começar a implementar pequenas mudanças, mas se calhar com um significado muito grande e um retorno muito grande no final do mês. Porque grão a grão, a gente já sabe que enche a galinha ao papo, não é? Já diz o ditado, e às vezes não é preciso termos ordenados extraordinariamente grandes, porque não é a realidade que temos, a maioria das pessoas não tem ordenados extraordinariamente grandes, mas o que é certo é que às vezes de pouco a gente consegue tirar sempre um bocadinho, e de muito, quem tiver a sorte de ganhar até um bocadinho mais do que o comum, ainda consegue se calhar tirar mais, implementar mais e se calhar até investir ou ajudar, por exemplo, outras coisas. Pois é, sem mais demoras, e mais uma vez não se esqueçam que a semana começa a segunda, e se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Os comentários estão ativos, vocês aproveitem os diretos, aproveitem para comentar. Eu sei que há muita gente que vê em indiferido aqui o direto, aproveitam mais à noite para ver. Em todo caso, se fores dessas pessoas que não vai ver em direto, podes sempre colocar nos comentários, depois eu irei ler e responder, se for o caso. Se não for da minha área e se for da área da minha convidada, terei todo o gosto em que ela vos responda também. Então, sem mais demoras, vou puxar aqui a minha convidada primeiro pelo estúdio aqui do Facebook. Vamos aqui puxar. Estou uma pessoa aqui a dizer assim, olhem aqui o sol fantásticozinho aqui do fim do dia. Vou aqui adicionar a Cláudia. Olá, Cláudia. Olá. Olá, e eu vou pedir a quem participar aqui no direto, quem entretanto entrar, se entrarem, vamos ver se o som estará bem. Habitualmente isto às vezes faz um bocadinho eco, é quando eu puxo alguém também pelo Instagram, que é o que eu vou fazer agora, e vamos ver se dá para ouvir bem, se não, vamos ver se não faz muito retorno. Eu vou enviar aqui já um convite à Cláudia. Ó, Cláudia, deve estar quase aí a chegar ao teu telemóvel o convite. E já temos. Está a fazer um bocadinho de interferência. Eu vou baixar aqui no meu telemóvel o máximo de som. E vou pedir também à Cláudia para baixar. Já baixei tudo. Ok.
E vamos aqui, então... Estão-me a ouvir pelo StreamYard? Diz, Cláudia? Estás-me a ouvir pelo StreamYard? Estou, sim, senhor. Ok. Pronto, olha, Cláudia, bem-vinda ao meu cantinho. Ai, pá, agora o sol está assim mesmo a passar ali. Bom, se isto estiver aqui com um efeito um bocado estranho, eu já vou lixar as cortinas. Cláudia, bem-vinda, estava eu a dizer, bem-vinda aqui ao meu cantinho, meu e do Bunny. Eu não sei se leste o comentário que eu fiz também nas redes sociais, quando apresento aqui o que é que vai ser deste direto. Eu espero não me ter enganado, mas também vais-me já confirmar. És uma mulher que arregaça as mangas quando enfrenta um desafio, não é verdade? Sim, é uma verdade. Eu peço desculpa, vou estar sempre assim a olhar um bocado para o lado. Ah, não tem mal, que eu também. Eu também. Sim, eu arregaço as mangas quando meto uma coisa na cabeça e não é muito fácil eu desistir dela. E estou a dizer isto porquê? Porque todos nós passamos por momentos desafiadores que nos apetece desistir. E curiosamente eu vou partilhar que estou a passar por esse momento, por isso isto acaba por ser um direto assim um bocado, que ninguém vem para as redes sociais dizer que está a passar por momentos desafiadores, porque é tudo cor-de-rosa, tudo maravilhoso. Não é o caso, porque tudo é necessária muita persistência, as coisas não acontecem na rapidez que nós desejamos. Nós também nem sempre conseguimos chegar às pessoas da forma como nós achamos que aquilo que estamos a dizer chega. Isso nem sempre acontece. E eu estou a passar um bocado por essa dificuldade, ou seja, eu consegui chegar ao outro, no sentido em que eu tenho realmente um propósito muito bem definido, que às vezes acabo por... quando estou a transmitir, as pessoas podem achar que ele não está muito bem definido. Isto porquê? Porque eu quero chegar tanto à pessoa e fazê-la entender que aquilo que eu faço, que acaba por ser amplo, que muitas das vezes não vou direto ao assunto e depois, se calhar, perco aí um bocado a clareza daquilo que eu quero transmitir. Mas sim, quando eu meto uma coisa na cabeça, eu arregaço as mangas e faço. Quando é para fazer, é para fazer. Se eu me comprometo que amanhã tenho algo para fazer e tenho que estar pronto, estará, com toda a certeza. Independentemente das dificuldades, eu vou arranjar forma de apresentar o resultado. Isso é aquilo que mais me caracteriza, é o compromisso que eu tenho que eu assumo com os outros, mesmo que eu não saiba como é que eu vou apresentar ou como é que eu vou chegar àquele resultado. Eu tenho a certeza que eu vou chegar a ele, porque eu vou fazer de tudo para que ele aconteça. Que ele aconteça. Então, não me enganei em relação a isso, apesar de às vezes do medo petrificar, porque às vezes o medo é assim uma coisa assustadora, mas o medo não tem de ser mau, tem de ser uma coisa apenas que nos apura ao sentido, se calhar alerta para perigo. Isso, também é preciso isso, não somos um bocado inconsequentes, mas apesar de às vezes esse medo existir, tu arregaças as mangas e vais à luta e assumes o desafio também, uma forma de te superares a ti mesmo e se calhar perceberes e provares a ti que é possível e que te superaste mais uma vez, porque devem ser muitas as superações que vais tendo, não é? Mas quem é a Cláudia desde mais pequenina? Eu quero que fales do teu negócio, claro que isto também é para espelhar um bocadinho os meus convidados e o que é que fazem, o que é que uma pessoa que esteja a ver aqui o direto, agora em direto ou depois, também possa recorrer a ti se sentir essa curiosidade ou essa necessidade e daquilo que vais falar. Mas claro, vamos conhecer também um bocadinho o lado da Cláudia, porque eu vou-te puxar um bocadinho aqui para o meu lado também e sacar daqui uma conversa mais descontraída também.
porque habitualmente quando nós associamos as conversas de dinheiro, banca, negócio, essas coisas parecem ser um bocado aborrecidas, não tem de ser, porque também estamos a falar do nosso bolso, não é? Da nossa carteira, temos de saber lidar com estas situações e com os desafios também que a realidade nos apresenta, e não adianta enterrar a cabeça na areia à espera que as coisas passem, porque nós também temos de arregaçar as mangas com a nossa vida, não é? E com os projetos ou que queremos ter, ou com os sonhos que queremos ser, mas já vamos por aí, porque agora a Cláudia vai nos contar um bocadinho da sua fase, e foi sempre, Cláudia, a ideia da banca, porque eu apresentei-te e disse que tiveste 13 anos, cerca de 13 anos, se não me enganei, na banca, mas Sim. desde pequena ou durante o teu percurso académico, ou antes de entrar sequer na universidade, mas durante o teu percurso escolar, sempre te direcionaste mais por ali, já tinhas a curiosidade da matemática e dos números, ou isso surgiu quase ali no momento de decidir? Não, a curiosidade pela matemática e os números sempre existiram na minha vida. Sempre gostei, foi mais pela parte dos números. Números e ciências, eu gostava das duas partes, se bem que eu inicialmente a primeira coisa que eu deslumbrei para mim era a arquitetura, que também acaba por ter um bocado a ver. Era das artes, quase Exato. que ias para o meu lado. Exato. Mas pronto, a questão dos números, porque eu gosto de desenho técnico e acaba para a arquitetura ser um bocado isso. Primeiro foi por essa parte, mas entretanto, a partir do 7º ano eu decidi que era economia. Era economia E que eu essa queria estudar. mudança do 7º, desculpa lá interromper-te, essa mudança do 7º surgiu por quê? Por um professor, pelos pais, por algum Não. Tudo Não. meu, tudo da minha cabeça. Ok. Isto porquê? Porque eu comecei a perceber que tinha curiosidade em saber como é que as coisas aconteciam e como é que as coisas surgiam. E isso aliado à questão dos números. Por isso é que eu fui para a economia e não tanto para a gestão. Porque a economia é uma ciência social e acaba por ir mais um bocadinho a fundo naquilo que para perceber como é que as coisas acontecem, como é que a parte dos investimentos, a parte mais de investigação a nível económico, e era isso que eu deslumbrava para mim, era ser investigadora nessa área e não tanto a questão da banca. Depois, pela vida, não é? Nós também, as oportunidades acontecem e nós temos que as agarrar, e veio a oportunidade da banca, porque eu também concorri para muitas consultoras, porque era a parte da consultoria, o aconselhamento, o estar ali com a pessoa, perceber o problema dela e arranjar solução. Ou seja, só aqui uma salvaguarda. Começaste, então, e se calhar vem um bocadinho com aquilo que fazes hoje, que é, começaste a sentir necessidade de ajudar, começaste a achar que não tanto um trabalho individualizado, ou seja, trabalhares para ti ou atrás de alguma coisa, mas gostavas dessa mudança ou dos teus conhecimentos poderem ajudar outras pessoas. Já sentias, se calhar, assim, esse bichinho de como é que isto pode resolver alguns problemas? Ou nem era tanto por aí? É assim, eu sempre gostei de ajudar e sempre tive aquele gosto pelo dinheiro, perceber como é que as coisas funcionam, como é que a economia gera, o que é que nós temos que fazer para gerar dinheiro, o que é que nós temos que fazer na questão do orçamento de Estado, por exemplo, perceber como é que as coisas funcionam. E eu costumo dizer, eu também já fiz parte de associações locais, e nós, ao gerirmos a nossa casa, a nossa organização individual é uma agulha no palheiro, vamos lhe chamar assim. A organização financeira da casa, quando o agregado familiar é mais do que um, já acaba por ser um bolo maior. Se for numa associação local, mais ainda. E então isto acaba por ser escadinhas até perceber como é que também, neste caso, o governo acaba por ter que fazer para organizar as finanças do país. Ou seja, e quer queiramos, quer não, todos nós, e se nós tivermos, é só nós fazermos este exercício, se nós tivermos dificuldades
em dificuldades, em organizar as nossas finanças pessoais, se formos só um ou se formos só 3 ou 4, independentemente do lugar O familiar, agregado familiar, vá, não é? se Nossa fizermos casa. esse transporte para um país, eu acho que logo aí, se calhar, muitos de nós pensa, bem, isto é efetivamente difícil, Não é isto não fácil, é, claro. não é uma tarefa fácil. E há muitas rúbricas que têm que ser colocadas no orçamento, e que também nós devemos colocar nas nossas finanças pessoais, e isto acaba por ser um pequenino exemplo daquilo que acontece no país, e era um bocado isso que eu queria saber, eu Tu procurava eras respostas, como é que as curiosa coisas... em relação a isso, não é? A tua curiosidade também te puxou muito para esse lado, se calhar. Sim, eu sempre fui muito curiosa. Hum, eu sempre precisei saber o porquê das coisas. Ou seja, eu não me satisfazia do ou porque sim ou porque é assim. Eu não me satisfaço dessa forma. Hoje, obviamente, nós sabemos que damos muitas respostas dessas, faz parte, Tipo, sim, está bem. mas eu sempre fui muito curiosa. Por exemplo, na situação da pandemia, até porque tu és designer e já falámos disto, e já falámos disto, e também uma amiga minha me diz que eu, se calhar, a minha dificuldade de eu saber aquilo que eu quero efetivamente fazer, colide um pouco por eu gostar de fazer muita coisa. Ou seja, quando foi a situação da pandemia, sentiu dificuldades e depois vieram as máscaras, etc. Eu não tenho nada a ver com costura, nada a ver com design, nada a ver com nada disso. Eu própria fiz máscaras. Achei piada aquilo, peguei no tecido, peguei na máquina e eu fiz. E quer queiramos, quer não, depois eu sinto uma satisfação enorme no resultado final. Obviamente que não está perfeito, como se calhar se tivesses sido tu a fazê-lo. Mas isto mostra efetivamente o compromisso que eu tenho e que eu, se me comprometer com uma coisa, eu mostro, o resultado acontece. Independentemente de eu saber como ou não, mas eu vou achar forma de saber como, executo e o resultado vai aparecer. Eu acho Mas, que mas convém. Diz, Cláudia, desculpa lá. Estava a dizer que convém que acontece. seja uma coisa que também acredites e gostes, porque se calhar trabalhar para uma coisa que não seja muito, mesmo por exemplo o desafio das máscaras, que nada tem a ver com a tua área, não é? Mas Sim. cativou-te se calhar e deu-te vontade disso e focaste nisso, mas acredito que se calhar não tenhas a mesma vontade. Não quer dizer que não sejas boa profissional, porque nós a nível profissional, ok, fazemos, eu aceitei o desafio, vou fazer, não é aquilo que me preenche, mas vou fazer porque assumi. Mas quando é alguma coisa que por algum motivo inclines e tenhas vontade, se calhar ainda fazes mais com garra, não é? E assumes mais, é mesmo isto. E depois sentes aquele gostinho doce de epá, pois, fiz isto, soube-me bem, olha aqui que giro, consegui. Sim, sim, óbvio que isso é a cereja no topo do bolo, não é? Ou seja, mas o que acaba por que eu sentir mais dificuldade é por eu realmente gostar de fazer tantas coisas, e também há outra particularidade e outra característica minha que nem toda a gente sente isso, que é eu vibro com mudanças, eu adoro mudanças e isso também acaba por, se calhar, colidir um pouco com esta necessidade ou com este gosto de eu fazer tantas coisas, porque vai estar naturalmente ligado com essas mudanças, ou seja, não tenho aquela, ou não há aquela rotina, há ali um quebrar de uma... Não gostas de te acomodar muito tempo a uma coisa? Sim, sim, poderá ser dessa forma, por isso é que eu também acabei por decidir sair da banca, tendo sido uma decisão minha, porque eu já estava há muitos anos a fazer a mesma coisa, na mesma função, as minhas rotinas eram sempre as mesmas, fazia sempre a mesma coisa, nunca saía muito ali do mesmo. No mesmo a nível de execução, obviamente que tinha sempre coisas novas, porque todos os clientes eram diferentes, e eu lidava com empresas e acabava por, cada empresa tem a sua particularidade e tem a sua diferença.
E por eu saber isso, por isso é que eu tive e tenho esta vontade de implementar e de um dia eu ser conhecida como aquela que ajuda os empresários das micros e das pequenas empresas a levar as suas empresas mais além, a terem as suas finanças equilibradas nas empresas, porque eu acho que faz todo o sentido nós darmos mais poder ao tecido empresarial e tirá-lo à banca, em que hoje em dia o que acontece é que a banca tem muito poder, porque se uma micro ou uma pequena empresa vai à banca pedir um crédito, acaba por ser, dependendo naturalmente da sua situação económica ou financeira, a banca é que acaba por definir quase todas as linhas de crédito. Claro. E aquilo que eu quero e aquilo que eu saí da banca para fazer e com imensa vontade de ajudar realmente, porque acho que faz todo o sentido, porque um empresário de micros e pequenas empresas muitas das vezes tem uma equipa pequena, Claro. E que depois, quer queiramos, quer não, descoram a parte financeira. E nós não nos podemos esquecer que a parte financeira acaba por ser Fundamental muito para importante. engrenar Ou a seja, não quer máquina, dizer não que é? é mais importante, porque eu até acho que no limite porque uma empresa sem gerar lucro não, quer dizer, Não não dura faz muito. sentido, porque nem é para a empresa, nem é para o empresário, nem é para os colaboradores, mas obviamente que uma empresa também sem colaboradores também não é nada. Por isso é que eu não quero dizer que é o mais importante, mas é muito importante. Oh, Cláudia, tu serias, e sentes se calhar que o teu percurso agora é quase ser um foco direcionador para as pessoas e para os empresários, não é? De seres aquele farolzinho ali de quem não percebe nada ou se calhar precisa de ajuda realmente e tu, como tens tanta já bagagem em ti, que consegues fazer isso das entrelinhas que as outras pessoas se calhar nem sabem e que podem fazê-lo. Antes de mais e antes de continuar, eu vou-te fazer uma pergunta também, um bocadinho passo atrás daquilo que falámos do teu percurso. Quero agradecer a quem está aqui no direto, quem vai entrando e vai saindo, e obrigada por estarem aí, porque sem vocês isto não é a mesma coisa. Aproveitem para deixar um comentário à Cláudia ou alguma dúvida que vocês tenham. Aproveitem. Cláudia, diz-me uma coisa, só para eu não me esquecer de uma coisa que eu te queria já ter perguntado, ainda há bocadinho, mas eu não te quis tirar o raciocínio. Achas que era importante, isto já se foi falando várias vezes, mesmo em debates, e alguns professores também ligados ao ensino têm falado disso, achas que era fundamental as escolas começarem a pôr cada vez mais nas crianças, implementar um bocadinho aquela ideia do poupar, do dinheiro, do valor, da parte económica, da parte de empreendedorismo, porque é assim, não é as crianças deixarem de ser crianças e estarem ali só pequenos adultos, não é o caso disso. Mas começarem até a ter a noção quando os pais dizem que não podem, o porquê, eles também próprios saberem os porquês das coisas, porque quando nós respondemos não porque não, a criança também sente-se frustrada, assim como um adulto, não porque não é resposta. Eu tinha uma irmã que dizia isso ao meu pai, não porque não é resposta. Ela também queria as suas respostas. E um pai Muitas das vezes. e quando as crianças sabem e sentem, se calhar são as próprias que ajudam a implementar um mielheirozinho lá em casa, por exemplo. Sim, Não sim, sei se concordas ou não. Achas que era importante as escolas terem isso? Eu não só concordo, como isso é um sonho que eu tenho. De um dia isso eu ajudar na implementação da educação financeira nas escolas. Achas que então é importante até mesmo de consciência? Sim, porque, para nós darmos valor ao dinheiro, porque muitas das vezes nós não damos valor ao dinheiro porque ninguém nos transmite qual é que é realmente o valor do dinheiro, não é? Eu particularmente defendo, na parte de consultoria financeira que eu tenho para os particulares, para qualquer um de nós, eu defendo que o orçamento familiar, já ia dizer o orçamento de Estado, não tem nada a ver, o orçamento familiar, eu defendo que o orçamento familiar deve ser feito em família. E se tiverem filhos em idade de compreenderem
o que é que se está a fazer, as crianças devem estar envolvidas nesse processo. Primeiro porque provavelmente se elas forem connosco ao supermercado e se nós lhes dissermos que não, há alguma situação que elas nos possam pedir, se calhar elas já vão perceber porquê. Porque já estão envolvidas com o processo. Ou então também perceber o porquê de não ir a determinado. Porque eu também defendo na questão dos supermercados, defendo que devemos fazer lista de compras e depois, se há determinados corredores que nós não temos nada na nossa lista, nós não vamos lá. Porque. É verdade, é tentador, não é? Não é por acaso que dizem que nós não devemos ir às compras para um hipermercado ou supermercado com fome, não é? Senão vamos logo agarrar aquilo que não interessa. Sim. Esse também é um dos critérios, é não ir com fome. É verdade. Mas tu, eu já te vou pedir aqui, isso é terrível, não é? Mas eu já te vou pedir aqui também algumas dicas para nos ajudar nesse sentido, e às vezes as dicas são bem mais fáceis de implementar do que, porque uma pessoa pensa que é tudo, é muito complicado, isto é tudo que requer programas informáticos e Excel. Não é preciso grandes coisas assim, dramatizar muito para nós percebermos e encaixarmos também a nível familiar e do orçamento familiar, e às vezes de certeza que há pequenos truques e muito rápidos, se calhar, de implementar. Às vezes é preciso ter vontade, porque às vezes temos medo de confrontar os nossos gastos e onde vai esses gastos. Sim. Mas, Cláudia, antes de entrarmos por aí, espero que estejam a gostar e daqui a pouco já vamos entrar aqui pelas dicas que a Cláudia vai dar. Cláudia, agora eu vou entrar assim um bocadinho mais, se calhar, pessoal e respondes se quiseres, ou vamos entrar e a Cláudia à mesa. Não, diz, eu não tenho segredo. Pronto, mas eu também não quero ir desbravá-los. Não, mas eu não tenho segredos. Chuta. Mas é um bocadinho o teu lado, porque é assim, tu estás ligada, ou tiveste muito tempo ligada, e não deixas de estar um bocadinho ligada a uma profissão mais formal. E o título que eu dei está ligado um bocadinho à formalidade com personalidade. Porquê? Porque estou a puxar também aqui o lado estético e da roupa. Mas na banca, e quando entramos num banco ou qualquer coisa ligada a isso, claro que existe aquele critério pode não ser exatamente uma farda, mas aquele critério visual de estar mais formal, de uma pessoa para perceber também quem são os funcionários, estão todos ali muito parecidos ou iguais, se for o caso, quase como uma farda se tratasse, também pela credibilidade que essa imagem também transmite, não é? Não, se calhar não iríamos sentir tão bem se tivéssemos ali um punk todo tatuado, porque na nossa cabeça isso quer dizer que é uma pessoa confiável, que não tem nada a ver, mas culturalmente é assim que associamos as imagens. Mas tu tinhas espaço como Cláudia, funcionária de um banco, ter um espaço para seres a Cláudia, ou seja, conseguias sentir que a tua roupa também podias acrescentar ali algo que desse a imagem poder ser a Cláudia e transmitir a tua personalidade através de umas peças mais formais em que o objetivo não é fazer se calhar sobressair tanta pessoa, ou conseguias encaixar, ou isso não te fazia grande diferença e conseguias pôr a Cláudia de trabalho diferente da Cláudia sem ser do trabalho, e quando chegavas a casa ou quando saías à noite já eras outra pessoa. Porque às vezes vestir uma farda facilita que a pessoa não tem que pensar muito. Olha, é aquilo que maravilha quem não quer trabalhar. Eu pergunto isto porque eu tenho vários clientes que têm trabalho e algumas sentem aquela frustraçãozinha de eu quero estar profissional, é certo, mas também quero ser um bocadinho eu, e às vezes sentem-se cinzentas e apagadas, por mais bonita que a peça seja, ou elegante, às vezes sentem que falta ali um bocadinho o cunho pessoal. Tu sentiste esses desafios? Não. Não, porque, pronto, eu também me adapto bem às realidades onde estou inserida, e gosto particularmente dessa forma de vestir formal. Eu gosto muito de fatos, gosto muito de camisas, são peças de roupa que eu gosto muito. Hoje em dia, um casaco com uma t-shirt fica maravilhoso, eu também adoro. E no banco onde eu trabalhei, nunca foi imposto a tal farda.
ou seja, nós conseguiríamos sempre dar a nossa, colocar um bocadinho de Identidade. nós na roupa que vestíamos, independentemente de se perceber que há pessoas que gostavam de fatos e que vestiam fatos e outras que até nem gostavam tanto, e que depois também se poderiam desleixar um pouco da forma como vestiam. Eu própria havia dias que eu me apetecia ir um bocadinho mais casual e não tão formal. E ao ir mais casual, ou levava um casaco de malha, e depois aí havia pessoas que realmente reparavam um bocadinho mais e notavam essa diferença e achavam que não era a indumentária adequada para o Ou local. seja, mas vocês eram chamados à atenção, até havia liberdade para vocês fazerem realmente isso, às vezes irem um bocadinho mais informais. Assim, ninguém... A mim, por exemplo, na questão do casaco de malha, chamaram-me a atenção, sim. Ok. Mas era para não fugir muito ali. Também da nossa capacidade de encaixe. Depois também se notava muito quando nós sabíamos que vinha alguém dos grandes chefões, não é? Vinha, então aí notava-se todos uma preocupação muito grande com indumentários, muito mais. Notava-se logo, ou melhor, havia aqueles que nós reparávamos efetivamente que havia alguma diferença, outros nem tanto. Outros não, se calhar já era o comum. Diz. Aquelas pessoas que já era comum e que já tinham aquele espírito mais formal e até gostavam, se calhar que era o teu caso, como disseste, se calhar tu, Cláudia, tens esse lado, mesmo quando não estando a trabalhar na banca, gostas de vestir e dar esse cunho mais formal e gostas desse ponto, mas quem realmente não era tanto assim, se calhar era nesses que vocês notavam mais, que ficava logo ali mais... Sim, esses notavam-se mais. Mas eu gosto de vestir fatos. Hoje em dia não me visto assim tão formal como vestia, até porque, pronto, para o banco acabava por ser o fato, o sapatinho, etc. Agora eu adoro também visto muito bem. Olha, eu aqui para o Instagram vou ler aqui o que está. Temos aqui um convidado, o Vítor. O Vítor está a ver-nos em direto pelo Facebook e está a deixar um comentário aqui daquilo que já tem implementado lá em casa, pelos vistos com a família e neste caso com o filho. Eu vou ler para vocês. O Vítor está a dizer que eu ensinei o meu filho a guardar 10% passivo e eu vou exibindo, porque ele escreveu por várias mensagens, e pode gastar 10% como quer. Tendo em conta que ele tem que ter a noção das percentagens, não é, Vitor? Para perceber. Sim. E de tudo o que ganha. Eu faço, agora vou aproveitar para ler tudo. Eu faço a reciclagem de equipamento e ele fica com esse dinheiro para ele. É uma boa forma, às vezes, de ver e o que custa. Tipo, então eu andei a trabalhar X tempo para depois gastá-lo já todo aqui numa coisa. E às vezes ficamos assim um bocadinho mais... Mas é a noção o só pedir aos pais, às vezes não dá a noção de quanto custa ou o tempo que demora a gastar esse dinheiro. O passivo não pode nunca mexer. E ele tem 11 anos. O restante usa... Espera aí que eu passei aqui. O restante usa para ele e para os escoteiros. Mas isso é ótimo, Vítor, e começarem a implementar e eles perceberem e sentiriam, acho que as crianças, há uma coisa, eu não tenho crianças, tenho sobrinhos, mas eu sinto que eles sempre que são envolvidos nas coisas, sentem-se adultos. Eles gostam disso. Eles gostam que lhes deem tarefas. Autonomia. Confiança, autonomia. Eu vejo as meninas adorar ter a carteirazinha, a imitar as mães, a ter o porta-moedazinhos delas para fazer como se fossem as comprinhas e tratar as crianças. Sabemos que são crianças e que, pronto, não é? Nós também temos de ter a noção. Mas, às vezes, nós abebezamos mais as nossas crianças do que propriamente, e elas são muito mais... E querem muito mais do que aquilo que às vezes nós ainda estamos ali, porque há a ideia de ainda ser criança. Mas às vezes nós também temos de ir puxando um bocadinho, não exageros, porque criança é criança e tem tempo para ser adulto, eu costumo dizer, há anos que a gente não recupera, e criança tem de viver como criança. Mas
eles gostam de ser envolvidos e gostam dos porquês e de compreender, não é por acaso que aos 4, 5 anos é aquela coisa dos porquês e porquês, o porquê. Pronto, a gente diz 500 mil vezes os porquês a eles, mas eles estão esponjas, estão a beber e sentirem que estão envolvidos e fazer parte, como a Cláudia disse, e como o Vítor partilhou aqui connosco, e muito bem, obrigada, Vítor. Já sabem que no Instagram também podem deixar algum comentário, até se já implementam alguma coisa, assim como o Vítor, deixem aí o comentário. Mas é como estávamos a dizer, as crianças podem ser, e nem só, porque as crianças são os adultos da manhã. Portanto, se crescerem já com uma base muito estruturada e perceberem e sentirem-se envolvidos e sentirem-se úteis e sentirem-se assim a perceber a lógica, começam com uma noção de gastos diferente, começam com uma linguagem também diferente, a forma de aplicarem o dinheiro deles, se calhar, será com mais utilidade. A parte daquele consumismo desenfreado que às vezes vemos, começa a deixar também de existir um bocadinho, porque começam a valorizar, se calhar, outras coisas. E quando eu digo consumismo, e agora vou puxar aqui a Cláudia também para esta conversa, quando eu digo consumismo, não quer dizer que a gente não gaste uma vez um bocado de dinheiro numa coisa. Se realmente for algo que nos faça falta ou algo que a gente goste mesmo. Imagina, eu apaixono, faz conta por um casaco. Se eu acho que aquele casaco tem um valor extraordinário, eu não estou a falar ainda de preço, estou a falar de um valor, eu olho e digo, material de qualidade, foi feito com critérios que eu acredito, gosto, tem a ver com a minha personalidade. Eu imagino daqui, se calhar, 10 anos a usá-lo, porque gosto e a minha identidade identifica-se comigo, mas se calhar são 300 euros. Uma pessoa pensa, isto se calhar estou aqui a lançar-me e a gastar e não sei o quê. Mas será que não é melhor eu comprar um casaco que eu sei que vou usar? Pode custar ali um bocado, mas também temos que fazer contas, não é? Mas será que isso é uma coisa má? Ou é pior eu comprar 10 casacos pelo preço de 20 euros e depois vão para o lixo? Não é? Isso se calhar não me dizem nada, nada tem a ver comigo. Se calhar nós podemos mimar-nos e comprarmos pequenas coisas que às vezes têm um bocadinho mais de valor, mas se calhar vamos usar, vamos rentabilizar e se calhar as vezes todas que rentabilizarmos já está mais que paga a peça, do que propriamente estarmos aí a pensar, porque às vezes eu me engano, por serem baratos, é só aquele preço, é só aquele, isto não custa muito. Mas se calhar estamos a tafolhar-nos de coisas que, se formos a fazer realmente as contas, se calhar é um desperdício. Não sei se concordas comigo, Cláudia. Agora, puxando aqui um bocadinho, se calhar pequenas mudanças que podemos fazer e dicas que se calhar tu podes até dizer que vão um bocado neste sentido. Nós não Sim, temos de matarmos a trabalhar sem nos mimarmos. Também temos esse direito, senão a vida é fruta. Sim, eu concordo plenamente com isso. Inclusivamente, eu acho que todos nós fazemos compras por impulso e está tudo certo. Desde que nós saibamos que estamos a fazer uma compra por impulso. Aquilo que eu defendo é que nós devemos ter consciência daquilo que estamos a fazer. Eu tenho aqui uma luz que está a tentar ir à vidinha dela. Pode deixar de ter vida, digamos. Porque não sei se estão a sentir aqui o pescar. Parece que estamos numa discoteca, mas ainda não. Eu acho que não se nota muito. Vocês estão a notar alguma coisa? Eu acho que não. E então, é mesmo isso. Todos nós fazemos compras por impulso. E está tudo bem. Desde que tenhamos consciência que a estamos a fazer. Eu tenho preparado e está num kit que eu lancei há 2 semanas, sensivelmente, para a organização financeira de todos nós, onde está também algo que fala sobre os sabotadores do consumo consciente. E eu falo desta forma, pode ser um bocadinho mais complexa, mas eu gosto de abordar tudo pelo lado positivo. Daí também eu, em algumas situações, ter alguma dificuldade. Ou seja, na questão de ir às dores diretamente das pessoas, eu, como gosto de abordar a coisa pelo lado positivo, se calhar isso também é algo que me dificulta. E então,
esse e-book que eu tenho fala-me disso mesmo, ou seja, fala de determinadas motivações, motores que nós temos, algo que nos faz levar à compra e que muitas das vezes nós nem nos apercebemos que a estamos a fazer. Agora, se nós estivermos a fazer uma compra por impulso, se tivermos consciência que a estamos a fazer, para mim está tudo bem. Porque faz Sim, parte. porque é uma coisa pensada. É uma coisa Nós temos que nos pensada, mimar, ou ponderada. seja, aqui o importante é nós percebermos que isso já me aconteceu, eu posso dar esse exemplo. Até falaste num casaco e no meu caso é um casaco. Ou seja, é um blusão, que acaba por ser um bocado do blusão, mas esse blusão tem na parte da cintura outro tecido e assim meio abolado. Ou seja, que lhe dá ali qualquer coisa. Em que eu vi o blusão e apaixonei-me. Apaixonaste. Pronto. E o raciocínio que eu fiz foi: eu vou comprar isto é uma compra por impulso. E porquê é uma compra por impulso? Primeiro, porque eu tenho outros blusões. Ou seja, eu se tiver frio, eu tenho que vestir. Eu não preciso deste blusão. Mas eu fiquei realmente apaixonada pelo blusão. E depois o que é que eu pensei? Eu gosto de peças diferentes. Eu gosto de coisas ali que diferenciem e que deem ali um toque que eu olho à partida e não é um blusão que toda a gente tem. E eu acabei por comprar o blusão. O blusão já tem anos. Identificaste com ele. Acabei por comprar, ou seja, tive consciência do que estava a comprar, ponderei se efetivamente viria do comprar ou não, mas como ele tinha algo que tinha a ver comigo, era diferente, tinha algo que o diferenciava dos demais, e é isso que eu procuro também na roupa, e acabei por comprar. E comprei esse blusão, ainda estava na banca e estava para ficar, ou seja, aquele blusão já deve ter para aí uns 6 ou 7 anos, provavelmente, não devo estar a exagerar. Mas para ti não passa de moda porque tem a ver contigo. O blusão está ótimo, ainda não está ótimo, está como se fosse novo. E isso acaba também por ser algo que eu diferencio relativamente à compra. Nós muitas das vezes queremos comprar muito por um preço baixo, mas a questão é que as peças têm pouca durabilidade. Eu hoje tenho umas calças de ganga vestidas que também foram um bocadinho acima do preço normal das calças de ganga, mas estas calças de ganga, eu tenho estas calças de ganga há 15 anos e são calças de ganga. Ou seja, faz toda a diferença e depois, obviamente, tem a ver também com a pessoa. Eu não sou uma pessoa de comprar muito, mas quando compro, efetivamente, tem que ser algo que eu goste, que seja diferente, que me diferencie. E relativamente, voltando ao casaco, ainda há um mês, sensivelmente, houve uma pessoa que se veio meter comigo por causa do meu casaco. O teu casaco é tão diferente, é tão giro, é tão bonito. E eu tenho este casaco há anos. Cláudia, como é que tu te sentes quando vestes uma peça que é aquela peça? Qual é o poder transformador? Eu digo isto porque eu também faço peças por medida e as clientes, eu peço sempre o testemunho às clientes, ou pelo menos que elas me comentem e deixem assim. Também porque é isso que me faz, é um propósito. Eu quero fazer peças com qualidade, quero isso tudo, mas quando é pensado para alguém, para aquela personalidade, é isso que eu tento encaixar, é peças para aquela pessoa. E eu nunca fiz nenhuma peça para a Cláudia, pronto, é para deixar a ser. Mas como é que tu sentes quando encontras, faz esse clique? Ai, obrigada. Mas isto para dizer que, independentemente de que peça for, porque mesmo não seja uma peça mandada fazer exclusiva, pode ser uma peça de uma loja em que aquela peça faça mesmo um clique para nós. Pronto, tem de ser, lá está, uma coisa pensada, porque estamos a falar daqui de uma peça, se calhar, com um valor, um preço final também maior. Mas que poder é que tem quando tu encontras e faz aquele clique daquela peça? O que é que tu sentes quando vestes? É assim algo de... Ai, é mesmo isto. Olha, estás e como é que sentes que é, Cláudia? Quando veste aquela peça? O primeiro clique que eu sinto o peso do dinheiro logo. Deve ser... É problema de profissão. Lamento. É logo o peso do dinheiro que eu sinto logo. É imediato. É imediato. Mas não te culpabilizas, pois não? Não te sentes aquela culpa de ai, dei tanto dinheiro por ele?
Sentes aquele poder ou Não, não? quando é Sabes o realmente valor que uma está ali? coisa que me apaixona. Nesta questão deste casaco, neste casaco não. Não, e lá está, o casaco, às vezes que eu visto, que às vezes eu lavo na máquina de lavar e o casaco está impecável, impecável. Ou seja, isso é Ou outra seja, coisa nem que eu tens assim valorizo. aqueles cuidados todos que uma pessoa, se calhar está ali cheio de coisa. Não, Eu, usas não, e usas e usas. para mim a roupa, e aqui outra curiosidade, eu vou a uma loja, por exemplo, agora também usa-se mais blusas até do que camisas, blusas, até calças. A primeira coisa que eu faço é machucar tudo. Machuco tudo com muita força e vejo como é que fica o tecido. Fica lisinho. Oh, amigo, é para mim. Porque não vai dar trabalho, é lavar e vestir, lavar e vestir, lavar e vestir. Não há cá ferros. Não, Não há cá não, perder tempo. não. Eu também tenho muitos fatos que eu lavo na máquina. Tudo bem, num programa que não amasse tanto o fato, porque o tecido é mais Sim, sim, delicado, sim. até porque tem outras coisas por dentro, etc. É, as entretelas e essas Tem que coisas. ter outro tipo de cuidado, certo? Mas vai à máquina. Então, Não tem que opa, então, exato, o que tu para ti queres uma coisa que seja prática e funcional, senão também não justifica estarmos ali, quase nem Sim, nos mexemos com pena de tudo e mais alguma coisa. Mas, Cláudia, mas então agora diz. diz. Não, vai, entra lá, Não ia então. dizer que tem que ser realmente prático, porque nós vivemos, a nossa vida acaba por ser também uma correria. Hum, e nós temos que, o nosso tempo tem que estar um bocado focado naquilo que realmente também nos traz mais valor. E é nisso que a questão da roupa tem que ser realmente diferenciadora, tem que ter ali um pontinho ou outro diferenciador que me faz apaixonar por ela, independentemente do preço, obviamente que não são preços milionários como Kim Kardashian e pessoas assim. Não, óbvio. Tem que ser Sim, mas preços médios, como é óbvio, mas tenho que me apaixonar pela peça. Eu, ao vestir, eu sentir que realmente está ali algo que me diferencia e que eu me sinto, como é que sinto-me, que aumenta um pouco mais ainda a minha personalidade, faz enaltecer a minha personalidade, ali algo em mim que eu gosto de mostrar, que seja diferenciador, porque eu depois também não sou, na rua também não sou assim muito espalhafatosa, nem muito comunicativa, ou seja, eu gosto de estar no meu espaço. E então a roupa acaba por me dar um pouco essa acrescentar extravagância, isso. Não é? porque eu também gosto desse lado, ser um bocadinho. Diferenciador, não é? Aquelas Sim, peças que com te um bocadinho de diferenciam. extravagância, obviamente, ali pelo meio. Pronto, acho piada. É. E eu acho que, no geral, as pessoas também gostam de ter sempre algo que as diferencie, não é? Porque sermos todos iguais, de repente, no meio da rua, imagina que toda a gente comprava a mesma peça igual ali no meio e depois, de repente, parece que estamos ali, espera lá. Sim, O sim. que é que nós somos, não é? Isso também foi algo que me fez, na questão do casaco, que me fez comprar aliás, me fez não só comprar o casaco, mas é isso que também me faz comprar peças que são diferentes. Porque, independentemente de eu não me importar nada de ver pessoas com roupa igual à minha, porque aquilo que eu avalio é que há pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que Sim, têm bom têm gostos gosto. similares. Sim, ou seja, eu avalio isso pelo lado positivo, não me incomoda Sim, absolutamente sim. nada, E nós mas lá não está. devemos incomodar, como é óbvio. Cada Sim, mas pessoa há pessoas que não fica à gostam. sua maneira. Há pessoas que não gostam, mas Há pessoas que não gostam, mas isso a mim não me incomoda absolutamente nada, até porque eu acho que quem diferencia a roupa muitas vezes não é a roupa, mas sim a pessoa que a veste. é. Por isso, aliando isso a roupas realmente que eu sinta que são diferentes e que enaltecem ainda mais um bocado a minha personalidade, melhor. É atitude, não é? Cláudia, então vamos falar de uma coisa que te apaixona imenso e que nota-se sempre no teu olhar. Eu, quando falo com os convidados e começamos a entrar na área dos convidados, é assim, tipo, brilhozinho nos olhos e não dá para ignorar, não é?
A semana passada tivemos com a Sofia Quaresma, antes também tivemos com o Pássaro de Seda, a Maria João, e sempre que as pessoas começam a falar, e é ótimo, e é bom que vocês também sintam isso aí quando veem os convidados, porque o brilhozinho, e nós quando falamos daquilo que realmente nos preenche, a nossa postura muda, e até vocês estão aí desse lado das câmaras, quando vocês falam daquilo que realmente gostam, seja hobby, seja trabalho, seja cultural, seja música, seja um assunto que vocês gostem de falar, nós mudamos, até a nossa expressão muda, não é? Porque encanta-nos transmitir isso. Ainda há bocado passámos ali de raspãozinho pela formação da Cláudia e ela já se notava ali com um brilhozinho nos olhos a dizer que a vocação e aquilo que ela sente e que mexe, o propósito dela é ajudar realmente as pessoas e ajudar, sobretudo, empresários, porque eu sei que a Cláudia queria se focar mais na parte empresarial, de forma a ajudar, a quase ser o farol que direciona as pessoas e para as pessoas perceberem o que é que podem tirar o melhor partido de que está ao alcance das pessoas, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber isso porque não é a nossa área. Então, se alguém nos disser e orientar, melhor ainda, é como um contabilista que nos orienta, porque nós não percebemos, a Cláudia tem esse propósito e sente isso. E é fantástico porque nós, com as pequenas vitórias das pessoas que nós ajudamos, também nos alimenta. E eu sinto isto da Cláudia, que a Cláudia alimenta-se muito também desse retorno, quando as coisas correm dessa maneira, claro que sentimos mesmo este o caminho. Então vou pedir à Cláudia, como muita gente aqui que está a ver o direto, se calhar não é empresário, nem pequeno empresário, se calhar trabalha por conta de outrem, mas vamos falar de pequenas estratégias e pequenas coisas que nós podemos implementar, porque se calhar tu que estás aí desse lado, eu trato por tu, porque isto é quase como uma conversa de café, mas que estejam aí desse lado, quem está a assistir, que diga assim, olha, realmente eu também me aconteceu o mesmo, mas às vezes eu puno que isto está tudo mais caro e que está tudo a aumentar os preços, os ordenados não esticam, como é que me vou agora mimar? Eu até tinha vontade de fazer qualquer coisa, ou até tinha vontade de ir ao ginásio, já não vou. Eu tinha pensado comprar um livro que até gostei, mas é um bocadinho caro, já não compro. E vamos sempre adiante à espera do melhor momento, que se calhar às vezes nunca vem, porque há sempre despesas, há sempre coisas, e a gente acha sempre que não é o momento certo. Hoje é por uma coisa, amanhã é por outra, amanhã é por outra, e às vezes isso também começa a entrar em nós de uma maneira e a ficar mais negativo, ou seja, chega um momento que o nosso propósito é levantar-nos, o despertador toca, levantamos, vamos arrumar as coisas, preparar os filhos se estivermos, vamos para o trabalho, almoçamos, voltamos para o trabalho à tarde, depois temos as nossas coisas a fazer, as nossas rotinas, tomamos bem, sofá, não sei o que é cama. No outro dia igual, daí um ano igual, e assim sistematicamente. O que é que isto vai acontecer? Vai acontecer que sentimos às vezes frustrados. Ou então estamos ansiosos para chegar a agosto porque é as férias, porque já estão marcadas e às vezes pela empresa, porque é quando toda a gente vai tirar as férias, ou se tem os filhos, é quando as marcam. E vivemos com o propósito de, pronto, vou descansar das férias. Vem-se das férias, diz, precisava de férias das férias. E é um ciclo viciante e assim, e às vezes é preciso pôr basta e implementar pequenas mudanças e pequenas coisas. E às vezes a gente diz, pois, mas onde é que eu vou buscar o dinheiro? Mas o que é certo é que há pessoas com pouco que conseguem até pôr de parte alguma coisa e pessoas com mais não conseguem. Cláudia, dá aí umas dicasinhas como é que no dia a dia, com pequenas coisas e mudanças, e o Vítor ainda há bocado deu o exemplo dele, mas no dia a dia, como é que nós, como pessoas que não ganham muito, se calhar, no geral, eu vou falar pela média, como é que nós conseguimos pôr um bocadinho de parte onde podemos mexer um bocadinho para alterar aqui as coisas, para depois podermos comprar o tal casaco se a gente se apaixonar, sem ter o peso na consciência ou sem ter de ir tirar de outras contas? Então, primeiro, nada se faz sem sacrifício e sem novas formas de as executar. Então, começando um bocadinho também para explicar o porquê de eu ter escolhido o nome Money and Happiness, é porque eu acredito que o dinheiro traz felicidade, ao contrário de muitas pessoas que acham que o dinheiro não traz felicidade. É certo que o dinheiro não paga tudo, mas também há de concordar comigo que se nós tivermos dinheiro facilita muita coisa, até mesmo questões de saúde, que há muitas pessoas que têm aquela crença de que o dinheiro não paga a saúde, que o dinheiro...
nós se tivermos dinheiro e se tivermos alguma situação de saúde que aconteça, se tivermos dinheiro, se calhar conseguimos rapidamente agir e tomar uma atitude relativamente a essa situação. Isto para, de forma muito rápida, dizer o porquê de o nome ser Money in Happiness, porque efetivamente eu defendo que o dinheiro traz felicidade. Ponto. Começando por aí, eu direciono-me para dois polos, para os empresários na questão das micros e das pequenas empresas, como falaste há pouco e bem, mas também também auxilio os particulares na sua organização financeira. E nessa ótica, independentemente de sermos pessoas individuais, família ou termos um negócio, nós temos que ter sempre uma base de organização financeira. Isso é fundamental para nós sabermos, ou à distância de um clique, que hoje em dia acaba por ser mais clique, não é? Temos as coisas no computador, à distância de um clique, se nos fizerem uma pergunta, eu este mês paguei tanto de luz, quanto é que tu pagaste? Não faço a mais pequena ideia. E sai-me da conta automático, nem sei. Ou digam ali se não é verdade. Às vezes nós, com os débitos diretos, uma pessoa perde a noção. Muitas vezes. Sim, isso é uma verdade. Por isso é que é fundamental nós termos organização financeira, nós esquematizarmos tudo aquilo que nós, para onde é que vai o nosso dinheiro. Isto porquê? Porque vai nos dar noção, primeiro, o volume de despesas que nós temos no mês, depois o volume também de rendimentos, e de percebermos efetivamente o que é que devemos de fazer. Se temos despesas mais altas que os nossos rendimentos, devemos fazer um ajuste nas despesas, ou se devemos de ter outro ou de criar outra fonte de rendimento para equilibrar as nossas finanças. Muitas das vezes, grande parte das pessoas trabalham por conta de outra e acaba por não dar não terem grande margem para terem outras fontes de rendimento, se bem que existe muitas coisas, como aquelas vendas de marketing multinível, que acaba por ser e dar sempre ali um rendimento extra que as pessoas poderão fazer por essa via. Mas não querendo ir por aí, há efetivamente a necessidade de fazer um ajuste nas despesas. Temos que ver para onde é que está a ir o nosso dinheiro, se há forma ou não de renegociar as despesas que nós temos, por exemplo, conta da água, por exemplo, luz, gás, a televisão, internet. Todas essas despesas dá para nós renegociarmos. E se calhar depois podem pensar, mas isso dá, sei lá, reduzem 2 euros por mês, isso é o quê? Não importa, 2 euros por mês hoje, num ano vai ser 24 euros e assim sucessivamente, naturalmente que vai aumentando, e o que nós temos que fazer nesse que nós reduzimos é colocá-lo logo de parte. Este reduziu, este vai ou para a minha poupança, para eu ir criando uma poupança, ou então para alguma compra que eu tanto desejo comprar, para lá está, não sentirmos aquilo que há pouco falaste e bem, a tal frustração de trabalha, paga despesas, trabalha, paga despesas, vem mais um mês, recebe salário para pagar despesas. Não. Isso também não é isso que se defende, nós também temos de ter algum prazer, porque senão aquilo que nós sentimos realmente é que o trabalho é um meio para nós pagarmos despesas, quer dizer, e o trabalho não deve ser apenas isso, o trabalho deve ser um meio, sim, para a nossa vida, mas essa vida não é só pagar despesas, é usufruir, ter alguns prazeres de vida, como viajar, ir ao cinema, comprar um livro, comprar um casaco, comprar uma... Isso faz parte da vida, e muitas pessoas acabam por estar nessa bola de neve de que não saem dessa bolha de trabalhar, receber salário e pagar despesas. E não é preciso, e não é preciso ter vergonha de pedir ajuda, porque às vezes é só preciso alguém que nos oriente e às vezes até está mesmo ali fácil, só que às vezes não conseguimos, porque estamos tão dentro e tão embebidos no problema que... É verdade. E muitas das vezes essa ajuda, por exemplo, eu neste produto que eu lancei há cerca de 2 semanas, que é o kit dos primeiros passos para a liberdade financeira,
onde tem tudo, tem um guia de como é que nós devemos começar a fazer as coisas, tem os Exceis para ajudar os orçamentos, as despesas anuais, tem dicas de poupança, tem um webinar também gratuito relativamente à questão do método dos potes, ou seja, para nós dividirmos, o método dos potes é nós dividirmos o nosso salário por determinados potes, onde é um das necessidades, que é o das despesas do mês, daquilo que nós necessitarmos de adquirir a longo prazo, seja um carro, uma casa, um frigorífico, uma televisão. Há outro pote para isso, há o pote da educação, e o pote da educação é nossa, de cada um de nós. Há um pote também da diversão, e existem outros. Mas chegando aqui à questão da diversão, é que há um determinado valor do nosso rendimento que deve ir para este pote da diversão. E este pote deve ser gasto na totalidade todos os meses. E o que é que ele nos vai dar? Vai-nos dar que nós trabalhamos sim, mas também para nos divertirmos e fazermos aquilo que gostamos. Imaginemos que no início nós trabalhamos e o valor que nós colocamos no pote da diversão, imaginem, vou falar em números absurdos, mas é 1 euro. É só 1 euro que vai para o pote de diversão. Não importa, pode ser 1 euro que me dê gozo e eu vou comprar um chocolate e adoro chocolate e como chocolate. Mas estou a comer o chocolate com a consciência de que é um momento do mês em que eu estou a usufruir do dinheiro pelo qual eu trabalhei e ganhei. E que eu não estou a mexer noutro pote nenhum, não é? E não Estava destinado para aquele. Ou seja, aquele peso na consciência que a pessoa poderia ter, deixa de ter, tendo em conta que esse já estava canalizado para algo ligado a esses pequenos prazeres. Exatamente, ou seja, ou um jantar fora, por exemplo. As duas pessoas, se houver duas pessoas, metem para o mesmo potezinho e depois, olha, quanto é que aqui temos? E decidem o restaurante consoante aquilo que lá está. Exatamente. Ou seja, este método dos potes o que nos dá é a percepção de que vamos tirar aquele dinheiro do pote de diversão, mas aquele dinheiro não está a sair das nossas necessidades. Aquele dinheiro está a sair do pote para nós nos divertirmos. Então, se é para nós nos divertirmos, para termos prazer e para usufruirmos, então vamos usufruir isto ao máximo sem aquele diabinho ou anjinho a dizer estás a gastar dinheiro, olha que esse dinheiro vai fazer falta para isto. Pronto, e então aí não. Nós vamos estar libertos, usufruir do dinheiro, efetivamente, para aquilo pelo qual ele foi dividido para isso. A questão do orçamento familiar, que eu defino muito que é importante fazer, é importante por variedíssimas razões. E a principal é que muitas das vezes nós não temos noção do volume de dinheiro que gastamos em determinadas coisas. Eu, inclusivamente, até dou o exemplo da questão dos cafés. Quem trabalha por conta de outrem e tem o hábito de beber café, muitas das vezes há quem beba 2 ou 3 cafés por dia. Ou seja, se nós reduzirmos o café a 1 por dia, façam só a conta, visualizem só o dinheiro que iriam poupar. É só uma questão de visualização, visualizar isso e perceber, eu conseguiria poupar X. Aos anos que eu faço isto, imaginem só. Ou então uma pessoa que tem um vício, ou que ou por exemplo, olha, eu costumo ver muito, desculpa lá, Cláudia, mas, por exemplo, pessoas que tomam o pequeno almoço sempre fora. Sim. Parece que não, mas ir ao café, comer um bolo, ou um pão, ou o que seja, com uma meia de leite, é um pequeno prazer, sim. Não tem de ser, se calhar, todos os dias, porque se eu comprar o pão, ter os condutos em casa, que dá X quantidade para várias vezes, poupa-se imenso. Sim, imenso. E às vezes são hábitos que podem fazer toda a diferença e não deixam de se privar de fazer alguma coisa. Não. Vezes, em vez de ser todos os dias, se calhar dia sim, dia não, começarem assim, dia sim, dia não, e depois menos, e se calhar vão sentir e vão pôr no pote e vão começar a ver, se calhar, a diferença. Sim, é verdade. Eu quando estava no banco, eu e uma colega, então nós tínhamos às vezes, o que é que nós fazíamos? Nós tínhamos lá uma máquina de café, comprávamos café, comprávamos os filtros e fazíamos lá o café. E depois, um dia uma, outro dia outra, levava à parte do que nós comíamos. E também nem sempre a mesma levava ao café. Uma às vezes comprava uma, outras vezes comprava a outra. E então nós fazíamos sempre aquele pequeno almoço à meia da manhã em conjunto, também para
desligarmos um bocadinho, conseguirmos relaxar um bocadinho também do trabalho, e fazíamos isto em conjunto, em vez de irmos ao café. E isto, pronto, muito antes da pandemia, até porque eu, quando saí do banco, a situação da pandemia ainda nem sequer tinha acontecido. E nós fazíamos isso, e quer queiramos, quer não, há uma poupança muito grande. Eu levava sempre almoço para o trabalho, sempre. Ainda hoje, quando vou trabalhar para uma empresa que também dou apoio de gestão nessa empresa, eu levo sempre almoço. E depois o que eu fazia quando estava no banco, o que eu gostava era, na minha hora de almoço, eu almoçava e depois ia ao café, sim, bebia um café, mas relaxava, estava na esplanada e relaxar era... Aproveitavas aquele momento. Sim, aquele momento levava um livro ou simplesmente estava lá a ver quem passava, a ver, mas sem ver nada, mas simplesmente a relaxar, estar a relaxar daquele do dia, né? Porque acaba por ser. Eu sou muito produtiva de manhã, eu sou uma pessoa da manhã muito. Acordo cedo e de manhã sou realmente muito produtiva. Até prefiro almoçar o mais tarde possível, 2, 3 da tarde, porque de manhã a coisa é que... ali, para não quebrares durante a manhã esse ritmo que tu tens. Exatamente, ou seja, acabava por ter muitas horas de trabalho de manhã em que eu depois precisava realmente daquele de parar um bocadinho para recarregar baterias e voltar com toda a força. E realmente isso, se nós nos apercebermos do que nós podemos gastar em determinadas coisas no dia a dia, e aquilo que eu defendo no orçamento familiar é que devemos de escrever tudo. Se nós vamos ao café e compramos uma pastilha, nós colocamos lá o dinheiro para a pastilha. Pode estar na rúbrica do café, dos restaurantes, mas colocamos lá, para nós percebermos efetivamente o valor que nós por mês despendemos naquilo. E muitas das vezes o que vai acontecer quando nós formos rever o nosso orçamento, ou melhor, quando primeiro nós orçamentamos, ou seja, esquematizamos, pensamos na nossa cabeça o que é que eu vou, qual é o montante que eu vou gastar naquela rúbrica. Quando depois nós vamos analisar aquilo que gastamos na realidade ou o que gastámos no mês anterior, nós vamos nos questionar, mas como é que é possível? Eu gastei isto tudo aqui, mas como? Às vezes são surpresas que a pessoa tem que nem sequer tinha noção ou que era tanto ou que até era menos, não é? Sim, não, e às vezes não se tem a noção. É verdade. Nós não temos noção porque não controlamos. Porque não se nós controlamos, controlarmos, nós vamos ter obrigatoriamente a noção. E é aí a riqueza e a importância de fazer um orçamento familiar. Porque aí nós vamos estar em cima, nós vamos controlar onde nós gastamos o dinheiro. E nós, quer queiramos, quer não, vamos começar a ter consciência e a fazer como a Cláudia faz, que entra numa loja e percebe-se logo se está a fazer uma compra por impulso ou não. Porque já acaba por estar um bocado no mecanismo e nós percebermos, não, calma, estás a fazer uma compra por impulso. Então, se estás a fazer uma compra por impulso, tu precisas mesmo disto, não tens nada semelhante em casa, é mesmo fundamental, precisas para quê? Vai depois ficar no armário e não vais usar? Ou seja, depois o nosso cérebro torna tudo isto consciente, ou melhor, torna tudo isto no subconsciente que nos traz de forma automática ao nosso consciente. Sim, não sermos apenas uma marionete de não controlarmos os próprios movimentos e impulsos, pronto, ter a noção realmente. Isto cria realmente novos hábitos, que é outra das coisas que eu defendo, ou seja, toda o meu negócio, vamos lhe chamar assim, acaba por ser um pouco isso, por criar bons hábitos, por isso a minha necessidade de falar pela positiva, porque aquilo que eu quero é realmente criar hábitos novos às pessoas, e neste caso aos negócios, para que tudo se torne mais fluido, mais automático e que não... E sem ser com aquele bicho-papão de ai, que horror, vamos falar disto ou daquilo, não. Acaba por depois entranhar-se e ser até muito natural e nem roubar tanto tempo como se calhar uma pessoa acha que vai roubar. Não rouba muito tempo e lá está. Vamos voltar um bocadinho ao que dissemos no início. Tudo isto e a criação de um novo hábito, isto requer sacrifício. Isto não é só um estalar de dedos e já está. Nem sequer há aquelas pessoas que acham, para que é que eu vou começar a poupar? Só consigo poupar 1 euro? Não importa.
€1 hoje, multiplicado por variedíssimos meses, pode fazer a diferença, pode vir fazer a diferença. Porque ninguém começa a poupar com 100.000 € ou com 1 milhão de euros na conta. Aliás, para os ter, teve que poupar antes. Ou então, teve que jogar no Euromilhões ou nesses Ou jogos de herdar azar assim e de tiveram que repente receber o qualquer dinheiro. coisa. Mas ninguém começa a Exatamente. poupar com este dinheiro na conta, né? Para Começamos a poupar construir, do para, zero. para construir algo dá sempre trabalho e precisa sempre começar com fundações e do zero. Cláudia, não querendo entrar muito para além da 1 hora, porque já vamos, eu sei que tu tens outros compromissos, já sabemos, e disseste-nos muito bem, começar a mudar de hábitos, pequenas coisas do dia-a-dia, se calhar começar a pensar nelas e reduzir, se calhar, a quantidade de vezes que fazemos algo que nos vai ao bolso, não é? Por exemplo, pequenos cafés, pequenos almoços, pequenos hábitos, ou ir jantar sempre ou almoçar sempre fora. Pronto, implementar pequenas mudanças fazem toda a diferença, ou seja, começar a mudar o nosso chip, preciso realmente disto, porque quero mesmo, vai-me fazer falta, ok, vou voltar a usar, vou utilizar, tomar mais consciência das ações, distribuir o dinheiro, começar a ponderar que quantidade de dinheiro vou estipular de cada a área das compras que preciso e os gastos mensais que são sempre fixos, mas também é importante para os pequenos prazeres e gostos pessoais e miminhos, também é importante e senão deixamos de ter um propósito também para as coisas, só vivemos para pagar contas. Sim. Mas, para rematar, porque as pessoas podem ter muito mais noções do que podem fazer através daquilo que tu ensinas, e já disseste muito bem que tens acesso e tens programas também nesse sentido, que as pessoas podem, através da tua página, ter acesso, e daqui a pouco já vais falar só um bocadinho disso, onde é que as pessoas te podem ver, mas quem tem filhos, e nós também falamos dos filhos, e o Vítor também comentou aqui muito bem o que é que ele faz e começou a fazer, como é que no orçamento familiar e como é que os pais, que às vezes não sabem bem que tipo de linguagem podem utilizar para cativar também os filhos, para entrar um bocadinho nisto e neste chip, de não fazer aquelas birras sem jeito nenhum, porque estão sempre habituados a ter, e às vezes os pais, com a falta de tempo ou paciência, porque vêm cansados, às vezes acabam por os filhos oferecer coisas aos filhos e bens aos filhos, e eles nem percebem que aquilo até é um bocadinho caro, porque acaba-se por banalizar as coisas. Como é que os filhos podem começar a fazer parte desse orçamento e por exemplo, incentivar o mielheiro às crianças? Como é que achas que as pessoas podem começar a mudar também o chip dos miúdos que lá têm em casa? É através de um mielheirozinho e um pequeno desafio para eles, ou de uma mesada, e da mesada tentarem tirar qualquer coisinha para ali, para aquele mielheiro para eles? O que é que achas que os pais poderiam também ajudar ou fazer para que as crianças se sentissem envolvidas e motivadas na parte da poupança, para depois também poderem usufruir? Então, eu acho que o ponto principal ou o inicial é quando os pais estão a fazer o orçamento, as crianças fazerem parte. Obviamente, se tiverem Sim, entendimento para. não é 2 anos que vai fazer, mas sim, começarem a envolver ali as Estarem crianças. envolvidas nisso. E depois, a partir do momento em que a criança, por exemplo, vai para a escola, ou até mesmo quando pede dinheiro aos pais para determinada coisa, para determinada atividade, dar-lhes sempre, pode sempre dar-lhes um desafio, no sentido em que se não gastar tudo, pode colocar no milheiro e um dia, se quiser uma coisa que tanto deseja, tem ali o dinheiro poupado, que poderá ir comprar aquilo que quer. Há situações, inclusive, que as crianças muitas das vezes querem as Playstations, querem aqueles artigos, ou querem um telemóvel. Ou seja, fazer com que seja a criança também, naturalmente acompanhada pelo adulto, como é óbvio, mas que vá a criança fazer a compra e a criança que perceba realmente se aquilo que ela quer comprar, se tem dinheiro que chegue. Não tem? Então tem que fazer, continuar a poupar para chegar ao momento em que Ver que as tem. coisas são difíceis de atingir e que dá trabalho. Exatamente, ou seja, O valor das coisas e o eu preço sempre das coisas. tive
ainda hoje, ainda recentemente, em casa dos meus pais, rimos sobre isso, porque eu, quando nas férias quando estava a estudar e nas férias, fui trabalhar para uma empresa aqui de Caldas, que é uma empresa que é muito conhecida, que atualmente é a Schaeffler, e que faz rolamentos. E eu, nas férias de verão, fui trabalhar para lá. E então, muitas das vezes, já fui trabalhar para o banco, depois disso, obviamente, já estudei, já trabalhei, etc. E ainda, recentemente, a minha mãe vira-se e disse: é como a Avenida Rol. Porque antes, quando era para lá, era Rol que se chamava. É como a Avenida Rol. Então, qual é que é esta piada ou esta É uma private joke, é uma piada vossa. esta. Então, é o quê? É que eu digo ainda hoje que eu tenho o dinheiro que ganhei na Rol. E eu tenho esse dinheiro. A minha mãe ri-se, não é? Porque o dinheiro não tem cara, não tem nada. Como é que eu sei que tem? Então, eu vou explicar porque é que eu sei que tenho esse dinheiro. Porque esse dinheiro, eu coloquei-o num... Esse dinheiro eu coloquei-o num fundo. Esse fundo ainda existe, esse fundo ainda está a decorrer, por isso eu afirmo que eu ainda tenho esse dinheiro. Ou seja, Ok. eu se hoje quiser, eu vou viajar com o dinheiro da ROL, eu posso-te comprovar que eu vou viajar com Podes esse dizer dinheiro. isso. Ou seja, e isso acaba por ser uma coisa que se riem muito e que acham muita piada, mas uma coisa é certa, eu ainda tenho esse dinheiro, ponto. Porque esse dinheiro eu sabia qual era e sei onde é que o coloquei e ainda não mexi nele, por isso acaba por É ser extraordinário. engraçado. E sempre foi também uma das questões e uma das coisas que me apaixonou foi, desde miúda, davam-me dinheiro no meu aniversário ou no Natal, e eu aquilo que eu gostava era de guardar o dinheiro. Gostava de guardar o dinheiro. Eu tinha uma tia que trabalhava nas chaves do Arieiro, deu-me um cofre, então eu achava muita piada, porque eu tinha um cofre, fechava o cofre, com o dinheirinho lá dentro, etc. Ainda tenho esse cofre. Aliás, Era esse ali cofre... o tesouro, não é? Exato. Esse cofre, eu até já fiz um desafio na página da Money and Happiness sobre esse cofre, que era de todos os dias colocarmos lá 1 euro, para perceber realmente a evolução que teríamos na nossa poupança e aquilo que nós depois conseguiríamos fazer com ele. E acaba por ser engraçado. Ou seja, eu sempre tive Sempre esta tiveste paixão muito desse. do dinheiro e daquilo que o dinheiro nos pode proporcionar, porque ele traz-nos felicidade. Ou seja, para mim, o orgulho que eu tenho em dizer que o dinheiro da Rola ainda existe, ou seja, há anos, não é? Há anos que isso já aconteceu, e eu afirmo, esse dinheiro ainda existe, eu ainda tenho esse dinheiro. Ou seja, e acaba por ser um orgulho, e eu acho que isto acaba por passar Do teu também um trabalho, bocado, não é? e acaba E por o passar um bocado. mérito, eu vejo muitas pessoas, e sem me querer alongar muito, eu sei que vocês, eu nem falo muito, não é? Mas pronto. Mas, por exemplo, pessoas que eu conheço que tiveram a trabalhar nas férias e trabalhavam nas férias de verão, elas, é engraçado dizer, olha, este dinheiro que eu trabalhei naquele ano, naquela pastelaria, por exemplo, comprei a minha viola, e este, não sei o quê. Isto é giro, porque esses marcos vão ficando, e sempre que a gente vê, olha, aquela televisão, eu comprei quando andei a ganhar dinheiro para não sei o quê. São pequenas desafios que a pessoa tem, porque sente que aquele investimento está ali, relembra-se, tive trabalho, mas foi para aquilo. E essas coisas são, se calhar, motivadoras para continuar. E é isso que às vezes as pessoas deixam apagar, porque saber para onde foi canalizado o dinheiro, não ser só para contas, lá está, é bom. Eu acredito que quando tu aplicas o dinheiro que estás, que até agora em jeito dá uma piada entre vocês aí em casa, sei que em qualquer coisa que tu vás investir, seja para algo pessoal ou não, ou uma coisa maior, ou um bem, ou um imóvel, o que seja, que ajuda a contribuir nesse sentido, sabes que aquele dinheiro foi sempre para aquilo. Tu sabes canalizá-lo, sabes que agora Sim, está o a gerar, objetivo é mas depois, multiplicá-lo, não é? É claro, torná-lo maior para aquilo que ele me vai proporcionar poder ser maior ainda. isso é ótimo, isso é ótimo. E as pessoas acabam por depois ter outro orgulho também nas coisas e sentir que o seu trabalho tem um valor e depois tem ali
o retorno desse também esforço, que trabalhar, mesmo que seja por prazer, dá trabalho. Portanto, nota-se aqui nas minhas olheiras, não nota? Sai. Por mais que a gente goste daquilo que faz, se a gente quer construir algo e ver nascer algo, temos de nos entregar também de Sim, são coração às muitas coisas. horas. São muitas horas, não é? Não há aquele horário das 9 às 5, como trabalho de conta do outro. Não. Quando viramos para trás, nós Independentemente, próprios somos sempre os últimos a sair. independentemente do trabalho por conta do outro, muitas das vezes dá muito trabalho e dá muita chatice. A nível de liberdade mental, ou seja, de nós sairmos do trabalho, até mesmo aquelas pessoas que saem do trabalho e trazem o trabalho na cabeça, que isso também me acontecia, mas é muito diferente de hoje. Muito diferente mesmo, porque eu trazia muito o trabalho na cabeça, ou seja, ia dormir a pensar naquilo, acordava a pensar naquilo e tinha muito Estavas esse... muito envolvida. Sim. Não tem nada a ver. Como empresária as coisas mudam, não é? Sim, completamente. Quando somos nós a gerar o nosso rendimento, obviamente do outro lado também somos nós a gerar, porque tem que ser com o nosso trabalho, mas lá está, acaba por haver uma tranquilidade porque nós sabemos que ele vem, não é? Estejamos num mês bom ou estejamos num mês menos bom, ele vem. Enquanto que agora ele depende pura e exclusivamente a 100% ou a 200% da nossa ação. É verdade. A forma como nós canalizamos as coisas pode fazer muita diferença no impacto depois na empresa. Cláudia, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, mas vou-te pedir também para convidares as pessoas onde é que elas podem. Imagina que está aqui alguém ou que viu ou que vai ver e diz assim, eu gostava muito e estou a precisar mesmo disto que a Cláudia tem para nos ensinar. Onde é que as pessoas podem ver esse teu desafio e essas estratégias de implementação para o orçamento familiar e afins? Sei que depois uma pessoa vê uma coisa e depois pode ter ligações a outras, mas onde é que as pessoas te podem encontrar caso tenham curiosidade depois de ver aqui o direto contigo? Então, podem, se calhar o ponto mais certeiro é através das redes sociais, da Money and Happiness, no Instagram. Se quiserem, podem ler aqui, pelo menos já aqui no direto do Facebook, a Cláudia tem o nome dela apresentado e podem ver, mas eu também na legendagem para este direto, tem lá, se vocês forem ver a descrição do direto, também tem lá a falar da Money and Happiness. Mas o será é procurar pelas tuas páginas, quer Facebook, quer Instagram, que é onde Sim, estás. depois envio alguns e-mails com alguma regularidade. Para as empresas eu não tenho alguns textos, e-books já preparados, mas admito que muitas das vezes nós não temos muito tempo para os ler. Eu estou a pensar em modificá-los um pouco e até torná-los em vídeo para ser mais rápido de absorção. Ok. Porque muitas das vezes nós não temos muita paciência para estar a ler. Isto para as empresas, para os empresários, para as micros e pequenas empresas, e depois também a nível de particulares, é que já têm outros produtos mais avançados, já prontos para poderem investir, que é no kit, o kit dos primeiros passos para a liberdade financeira, onde suporta realmente a criação de novos hábitos e depois a implementação de estratégias e ferramentas onde nós vamos conseguir começar a poupar para quem quer começar, e para quem não quer começar terá sempre conhecimentos, e acredito que aumentará a sua sabedoria a esse nível com o kit. Depois tenho um mini curso que lancei recentemente para ajudar as pessoas na interpretação dos extratos. Está focado para extratos de cartões de crédito, mas independentemente de se ter ou não ter extratos de cartão de crédito, isto ajuda na interpretação dos extratos. Mesmo quem não tenha, hoje em dia um cartão de crédito acaba por ser fundamental em qualquer um de nós. A Cláudia, se vocês quiserem, ouçam, porque às vezes nós temos aquela ideia do bicho-papão, do cartão de crédito, e que ninguém quer que ouçam falar de cartões de crédito, e a Cláudia vem desmistificar, e tens mesmo um programa, penso eu, sobre isto, não é? Um curso de desmistificar um bocado este cartão de crédito e torná-lo quase como
não é bem aliado, mas tirar o melhor partido disso e as vantagens que podemos usar e usufruir, se as coisas existem, tentar tirar o melhor partido delas e às vezes com a estratégia certa, com a direção certa e com alguém que oriente da melhor maneira, se calhar é mais fácil jogar isso a nosso favor. E a Cláudia tem. Nós não entramos muito por aqui hoje, mas ela tem. Se vocês quiserem, espreitem lá, se tiverem curiosidade. Exatamente. Se tiverem curiosidade, alguma dúvida, basta perguntarem que eu podem deixar os comentários. Exatamente, ou nos comentários, mas realmente o curso dos cartões de crédito vai um pouco desmistificar isso, esse bicho de 7 cabeças que nós achamos que o cartão de crédito é, porque ele tem muitas vantagens e muitos benefícios que, caso tenhamos o cartão, muitos de nós os usufruem, outros que façam a utilização do cartão de crédito de forma não tão positiva. Muitas das vezes isso acontece por desconhecimento e acaba por ser uma vantagem também esse curso, porque vamos conhecer mais a fundo. E para quem não tem e que gostaria de ter, os cartões de crédito fazem muito sentido para determinadas compras. Nomeadamente, eu estou sempre a bater um bocado nesta tecla, mas a questão de férias, se nós formos de férias, faz todo o sentido comprar com o cartão de crédito, porque há cartões de crédito que têm seguros associados para viagens e faz muito sentido. E se calhar as pessoas até têm cartões de crédito com isso associado e nem sabem que o têm. E nem sabem, sim, é também. Verdade. É uma possibilidade. É verdade. Portanto, vão lá espreitar a página da Cláudia, que não está com o nome dela, está como Money and Happiness. Espreitem lá, se tiverem dúvidas nesse nome, mandem-me mensagem para mim que eu mando-vos o nome daqui da página da Cláudia. Cláudia, muito obrigada pelo teu tempo. Já me estiquei um bocadinho mais na hora, porque eu tinha prometido à Cláudia que se calhar era para aí 1 hora. Não faz mal, mas aquilo que eu tinha falado contigo até nem calha hoje. Não surgiu. Pronto, então é porque, pronto, senão já me tinhas-me alertado. Mas muito obrigada pelo teu tempo. As pessoas estão aqui comigo nestes diretos, estão a dar o tempo delas também para vocês poderem ter aqui uma mais-valia. Por isso, aproveitem estes bocadinhos todas as segundas-feiras. Cláudia, obrigada. Já percebi que é possível ser formal com personalidade. Ter ali aquele que faz logo toda a diferença, que era aqui o mote do início desta conversa. Portanto, em tudo aquilo que vocês possam pôr o vosso cunho pessoal, aproveitem para serem diferenciadores, porque são vocês próprios cada vez que vestem algo. É a vossa personalidade a vir cá para fora, independentemente do trabalho que vocês tenham. Um beijinho, Cláudia. Boa continuação de semana. Nós vamos nos vendo aqui pelo online, que é onde eu te vejo mais vezes e onde tu me vês mais vezes. Vocês aí desse lado, obrigada. Sem vocês já sabem que não é a mesma coisa. E se este espaço também pode ser interessante para contares daqui alguma história tua, o teu percurso, se achas que aquilo que tu fazes também pode ser uma mais-valia para outras pessoas ouvirem, está a passar aqui em rodapé, pelo menos no Facebook, que este espaço também pode ser teu. Eu estou aqui a falar agora pelo Instagram, porque não tenho aqui aquele banner de rodapé, mas se tu quiseres participar num direto comigo, já várias pessoas se inscreveram, é assim um bocadinho atirada aos leões e à surpresa, mas assim, se achas que pode ser uma mais-valia, se achas que tem a ver, que isto se encaixa também para ti, então manda mensagem e depois eu tento encaixar depois um direto contigo aí desse lado. Uma boa continuação e voltamos para a semana com uma pessoa muito especial. Vai ser assim um desafio, porque foi minha patroa. Portanto... Vai ser ótimo. Mas vai ser giro, porque lá está, os laços que as pessoas criam, passem os anos que passarem, se deixarmos alguma coisa, é sinal que foi bom. Portanto, espero-vos aí desse lado, mas durante a semana depois eu vou pôr informação nesse sentido. Um beijinho, boa continuação. E quem está de férias, que tirou de férias de fim de semana prolongado, aproveitem e mimem-se e comecem já a implementar pequenas mudanças para terem estes miminhos de vez em quando, sem ficar com aquele peso na consciência. E uma peça diferenciadora, já sabem, é com a Sofia. Eu não lhe paguei para dizer isto. Mas eu vou cobrar. Vou brincar. Ok. Com muito gosto. Um beijinho.